Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês, iluminando o entendimento de cada um, para que cada um venha entender a sua palavra, entender a sua voz e colocá-la em prática imediatamente, para que então cada um venha a ser a própria bênção, mais do que ser abençoado, mas ser a própria bênção. Veja só, lá no livro de Isaías, o profeta diz o seguinte, Deus, falando através do profeta Isaías, diz assim, estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde. Ele está se referindo ao povo de Israel, aos filhos de Israel, à nação de Israel. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom. Que caminho que não é bom? O caminho dos seus pensamentos. Diz assim, após os seus pensamentos. Quer dizer, Israel não andava de acordo com os pensamentos de Deus, mesmo Deus tendo feito maravilhas, tirando-o lá do Egito, eram escravos. Deus fez daquele povo escravo uma nação poderosa, especialmente na época de Davi e Salomão. Mas esse povo deixou os pensamentos de Deus, que são os mandamentos, as leis, e se deixou levar pelos próprios pensamentos. E ele diz assim, esse povo que de contínuo me irrita. Veja só, o povo de Israel que mantinha suas festas, suas tradições, seus costumes religiosos, mas irritava a Deus. Irritava a Deus. Ele diz assim, povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. É muito forte isso. Muito forte. O profeta Samuel, aliás, no livro, na novela de Reis, nessa série de Reis, tem muita coisa para a gente aprender. O profeta Samuel, também usado por Deus, diz assim, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Quer dizer, em outras palavras, o povo de Israel era, digamos assim, mestre em fazer sacrifícios, fazer ofertas, fazer festa, manter as tradições, não comer carne de porco, circuncidar a criança ao 8º dia de nascida. Tudo isso era simples e fácil de fazer. Mas o difícil, o que Deus queria mesmo, era que se obedecesse à sua palavra. A mesma coisa acontece com muitas pessoas. Nós estamos em meio ao jejum de Daniel, não é? Então, nós estamos sacrificando informações seculares, nós estamos sacrificando entretenimento, nós estamos sacrificando as nossas vontades,
cobiças. Nós estamos deixando de lado as informações seculares. Estamos nos sacrificando. Só que, se esse sacrifício não envolve a obediência à palavra de Deus, então todo sacrifício que nós estivermos fazendo não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. O que adianta, por exemplo, você fazer o sacrifício do jejum de Daniel, 21 dias de jejum de informações e entretenimentos, mas você guardar no seu pensamento ou usar o seu pensamento para a vontade, a cobiça, o desejo que contraria a palavra de Deus. O que adianta nós todos, eu também falo assim para mim, para todos nós, porque a palavra de Deus é para todos os que têm ouvidos para ouvir. Então, ele diz, o que adianta vocês fazerem sacrifícios e holocaustos e festas, guardarem o sábado, por exemplo, guarda o sábado com rigorosidade, porém, guarda a mágoa contra um irmão, contra uma pessoa, guarda ressentimento, não fala com fulano, não fala com beltrano, vive, por exemplo, no pecado da prostituição, do adultério, da traição, do desejo maligno. Do lado de fora, você trabalha direitinho, você sacrifica, mas do lado de dentro, não. Então, esses sacrifícios não têm valor para Deus. Ele diz assim, para Israel e para todos os que fazem um jejum, por exemplo, de Daniel, e que não se sacrificam, não sacrificam os seus próprios pensamentos, que não sacrificam as suas próprias vontades para fazer a vontade do Senhor. Ele diz assim, de contínuo esse povo me irrita diante da minha face. É muito forte isso, né? De contínuo, quer dizer, constantemente esse povo está me irritando, me aborrecendo diante da minha face. Sacrificando em jardins e queimando incenso em altares de tijolos, altares que não têm nenhum valor, altares de pedra. É o caso, por exemplo, daqueles judeus que vivem a sacrificar através de coisas nos cemitérios, a cabala, né? Os judeus usam a cabala para fazer sacrifício dentro dos cemitérios. Então, o que adianta isso? E chegar na sexta-feira, às 6 da tarde, começar o jejum, ou melhor, começar o sábado, o dia sabático. O que adianta se por um lado, guarda o sábado, mas durante a semana vive na prostituição, no adultério, na cabala, né? Dentro da invocação aos espíritos, às entidades, etc, etc, etc. O que adianta você, por exemplo, que já fez vários jejuns de Daniel e não recebeu o Espírito Santo? Por quê? Por que não recebeu? Você fez o jejum? Ah, eu fiz. Quer dizer, você sacrificou a sua carne, mas o seu pensamento continuou mergulhado no pecado. O pecado é a raiz da maldição, é o princípio da maldição do ser humano. É o pecado que faz a pessoa, o ser humano, sofrer. O mundo vive em caos por causa do pecado. O egoísmo, o egocentrismo, a corrupção, a mentira,
as vaidades, o orgulho, a prepotência, etc, etc, etc. Muita coisa, a lista é enorme. Então não adianta, minha amiga e meu amigo, em outras palavras, a gente se isolar das informações seculares, se isolar do entretenimento, mas manter o nosso pensamento desejoso, cobiçoso das coisas erradas que ofendem a Deus, porque Deus, ele vê os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Ele sabe o que a gente vai pensar o ano que vem. Você sabia disso? Ele sabe o que a gente vai pensar durante toda a nossa vida. Nós nem vivemos a vida, nascemos, Deus já sabe o que nós vamos viver e pensar cada dia, tudo, porque Ele é Deus, Ele é o Pai, Ele é o Criador, Ele é a origem de toda a criação. Então Ele sabe de tudo. E quando a pessoa pensa que pode enganá-lo com sacrifícios e ofertas, e ao mesmo tempo, por outro lado, desobedecendo a sua palavra, essa pessoa fica para trás. Essa é a realidade, minha amiga e meu amigo. Por isso, o profeta disse com muita clareza, ele diz: tem o Senhor prazer em que se ofereça sacrifícios e ofertas, mais do que se obedeça a sua palavra? Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Minha amiga e meu amigo, eu não estou aqui para condenar ninguém, apontar o dedo para ninguém, porque quando a gente aponta um dedo para alguém, tem 4 apontados para nós. Não é isso. A minha intenção é essa. Nós estamos aqui para ensinar, tentar abrir os olhos daqueles que são sinceros, aqueles que, coitados, por conta da falta de conhecimento da palavra de Deus, cometem erros que poderiam e podem ser evitados, cometem pecados que irritam a Deus e que, uma vez conhecendo a verdade, venham virar as costas para esses pecados e começar a andar com um coração limpo. Você sabe que Deus exige que nós tenhamos um coração perfeito. Coração perfeito é o coração sincero, transparente. Às vezes a pessoa pode estar vivendo no pecado, como é o caso de muitas jovens, mulheres e homens que estão vivendo, por exemplo, a moça jovem que está lá na cama do motel, sendo usada por um homem e vice-versa, e naquele momento ela diz assim: oh meu Deus, não é isso que eu quero para mim. O corpo dela está lá sendo usado, abusado, mas na cabeça dela, o pensamento dela diz: oh meu Deus, não é isso que eu quero para a minha vida. O senhor sabe disso. Eu sou obrigado a vender o meu corpo porque eu tenho que trazer o pão nosso para a minha filha, para o meu filho. Por isso eu estou aqui, por favor, se o Senhor existe, me tire dessa vida. Então, essa pessoa é sincera, é pura, mesmo estando lá no meio do pecado.
e Deus vai salvá-la, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida, porque é isso que ele tem feito com aqueles coitados que vivem no pecado por conta de não conhecerem a verdade, a santidade, a pureza. Então, Deus ouve essas pessoas sinceras, mas se irrita com aquelas outras que fazem sacrifícios e holocaustos, guardam o sábado, não comem carne de porco, fazem a circuncisão da criança no 8º dia, etc. Mas, por outro lado, seus pensamentos são egoístas, vãos, fúteis, sujos, imundos, etc, etc, etc. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Às vezes nós encontramos pastores que sacrificam, trabalham o dia inteiro, vão para o rádio, televisão, estão atendendo o povo e tal. Enquanto eles estão trabalhando, enquanto eles estão no altar, eles estão em atividade. Mas quando saem do altar, começam os seus pecados. O que adianta? O que adianta tentar agradar gregos e troianos? Quem pode servir a Deus e a si próprio? Quem pode servir a Deus e a Mamon? Quem pode servir a dois senhores? Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Deus abençoe a todos com o discernimento que cada um tem que ter para alcançar o reino de Deus, entrar no reino de Deus e depois o reino dos céus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.